Hoje nós estamos recebendo a arquiteta Marta Gavião, que vai falar um pouco sobre a sua formação, sobre a sua carreira, seus principais projetos, dando sequência ao ciclo de depoimentos do Coapar. Bom, então a gente começa. Qual foi a sua formação? Se você acha que a formação de arquiteto e urbanista que a gente tem é suficiente para se trabalhar com paisagismo, por que você foi para essa área? Como é que você complementou essa formação? Tá, eu fui fazer arquitetura porque eu queria, era o que eu gostava. Aí tive contato pela primeira vez com paisagismo na faculdade. Foi um ano só e os meus professores foram a Cissa, o Vladimir e o Benê. Aí eu gostei, adorei, isso foi acho que no terceiro ou no quarto ano. Aí o meu TGI eu já fiz um parque, aí eu estudei em Campinas, né? Tudo eu fui procurar porque eu gostei, todos os cursos que existiam. Então tinha um curso de paisagismo ou de história de paisagismo à noite, de dia, em algum canto, eu estava fazendo. Então, a hora que eu vou ver, às vezes, meu currículo tem 2 páginas desses cursos. Aí, no último ano, o Benê me convidou para estagiar com ele. Eu vim para São Paulo, trabalhava com ele. Uma vez por semana, ia para Campinas. Ele me dava assessoria aqui mesmo, né, do trabalho. Era meu orientador. E gostei. Aí me formei, continuei trabalhando com ele, mas eu sentia que a formação era insuficiente, né? Apesar de eu ter gostado muito, alguma coisa teve que me despertou. E é engraçado que isso não acontece com todas as pessoas. Algumas pessoas têm um clique, é disso que eu gosto, mas são poucas, né? Principalmente na minha época, acho que isso até foi uma sorte, porque foi uma área que eu escolhi, de repente uma área com pouca concorrência, né? Mas eu sentia que tinha que complementar e eu queria sair do Brasil também. Eu não tinha dinheiro para bancar um estudo fora, aí eu corri um monte de consulado e eu não sou italiana, não tenho parente em nenhum outro país, né? E vi que o que tinha uma brecha era a Alemanha. Tem uma bolsa, existe até hoje, da Fundação Krupp para países do terceiro mundo, de todas as áreas. Aí comecei a estudar alemão. Eu lembro que eu li uma notinha desse tamanho na Folha de São Paulo. E falei, tem uma brecha por aí. Na minha época eram 22 bolsas por ano, hoje acho que são 10, né? E comecei a estudar alemão, no fim até casei com um alemão, nem estou casada mais, mas... E entre eu ler esse anúncio e eu embarcar foram 3 anos. Porque você tinha que começar a estudar, fazer a primeira inscrição, tinha que fazer muita documentação, tinha que ter uma paciência grande, né? Às vezes você pergunta, né, se eu teria paciência de fazer uma pós-graduação. Acho que depois do que eu fiz com essa bolsa, só sei que fui. E fiquei 1 ano, era uma bolsa de estágio que você tinha que conseguir. Eu lembro que eu fui na Câmara de Comércio aqui e mandei 100 cartas. Eu recebi uma resposta positiva e no fim o local que eu fiz estágio nem foi esse, porque quando eu ia eles já estavam com a vaga ocupada, e na última hora me transferiram para a Universidade Técnica de Berlim, que foi muito legal, né? Então essa foi uma formação extra faculdade, que na verdade foi feita numa faculdade, mas eu não tenho um título, né? Mas mais acadêmica do que prática? Como era o perfil dessa formação, do estudo lá na universidade? Então, eu ficava junto com um professor numa casinha que era como se fosse um laboratório da paisagem. Foi muito legal. Ele me orientou num estudo, eu queria me especializar em playgrounds. Então, em Berlim eu fiquei 6 meses. 3 meses eu só fiquei estudando playgrounds com a orientação dele. Então, eu ia visitar os locais. Berlim é uma cidade, na época do muro, foi super legal, uma cidade plana,
Eu comprei uma bicicleta, fiquei lá no verão, na primavera, que foi muito bom, porque os dias eram longos e o tempo era um pouco melhor, né? E fiz, eu tenho até isso no caderninho, que depois ele aprovou, não. Então, todo um levantamento de como eles trabalhavam. Isso, ele deu textos para eu ler, fiz visitas. E nos outros 3 meses, foi um trabalho que me serviu muito depois aqui também. Era Verkehrsberuhigungsstraße, que eles falam que é o convívio da rua com o carro e pedestres ao mesmo tempo. Então, era devolver mais a rua para o pedestre nas áreas habitacionais. Então, aqueles estreitamentos. Então, também tinha visitas, né? E tinha textos, quer dizer, era uma orientação. E no fim, desse eu não fiz um trabalho, mas eu trouxe um monte de coisa, infelizmente tudo em alemão, né? E foi muito legal. Depois eu fiquei mais 3 meses em Essen, na região do Ruhr, vendo parques. Mas são aqueles parques semipúblicos de empresa. Eles têm essas empresas semipúblicas, né? Que são várias cidades aglomeradas, que é tudo juntinho uma da outra, né? Nessa região, com iniciativa privada também. Então, essas piscinas também cobertas. Então, foi um ano de muito estudo. Aí eu voltei, aí o Benê, já antes de eu voltar, eu lembro que foi até via Beth também, eles me convidaram para continuar trabalhando com eles. Aí eu voltei toda animada para botar tudo isso no papel, fazer pós-graduação, fiz inscrição, fiz uma matéria. Daí falei, tudo bem, eu volto, mas é só meio período, porque eu não quero voltar naquela loucura de novo, né? Aí você dá o dedinho, vai a mão, quando eu vi eu já estava trabalhando o dia inteiro. Aí fui deixando a história de estudar de lado, e depois de 1 ano e meio eu recebi um convite para fazer um trabalho. Assim, eu tive um empurrão e resolvi montar meu próprio escritório, né? Isso faz 15 anos. Em julho desse ano já teve uma festa lá. As meninas do escritório adoram fazer festa de comemoração. Então, dos 10 anos teve uma festa, dos 15 teve outra. E é legal porque é um escritório pequeno, um salão aberto, tem que ter uma química, todo mundo lá se dá bem. Quem tem problema crônico de humor não se encaixa. Voltando a falar da sua formação, você comentou que fez uma série de cursos depois da graduação. Algum desses você poderia dizer que foi algum mais longo ou que tenha contribuído efetivamente, que você possa dizer que foi o que mais te incentivou, que mais deu base na carreira? O que mais me deu base foram as viagens da ABAP. Tá? Naquela época, a ABAP estava a 1000 por hora. A gente foi para o Pantanal, foi para a Jureia, foi para o Rio de Janeiro. Os cursos da ABAP eram assim, bem melhores do que os de hoje, eram muito legais. E eu ia em tudo que a ABAP fazia. E essas viagens eram com Madalena Ré, com Rosa, com Benê, com Luciano. Qualquer plantinha que passava, eles sabiam o que era, e eu lá no meu caderninho, entendeu? Então, vai entrando, quanto mais você vai vendo e ao vivo, a cores, né? Foi uma boa época. Eu diria que essas viagens da ABAP, elas foram bem importantes na minha formação. E nessa questão de... Mais do que os cursos. Os cursos eram história do paisagismo, era muita coisa que em 1 ano de faculdade não dava para ter, mais os trabalhos, mais orientação. E então foi assim, tudo que fazia, eu nem tinha muito critério. O que aparecia eu fazia, né? Porque eu estava ávida por mais informação. Quando você falou das plantas, quer dizer, nossa formação de conhecimento botânico, de conhecimento de plantas é sempre muito complexa e muito autodidata. A sua foi assim autodidata, também? Completamente. Então, eu diria que uma parte era
essas viagens da BAP. A outra, por exemplo, nome científico. Hoje em dia, você aperta lá a tabelinha, tem os programas, ninguém normografa. O que eu normografei de tabela de espécie vegetal, esses nomes estão na minha cabeça para o resto da vida. Eles até ocuparam espaço para guardar outras coisas. Às vezes eu esqueço nome de cliente, nome de filho não sei de quem. Nome científico de planta, as meninas não acreditam, mas é porque quem é da época do normógrafo, sabe? Gente, era... Tabela. Então, entra na marra. Aí eu lembro que o escritório do Benê era um escritório muito pequeno, tinha só eu lá. E às vezes quando a secretária saía, tinha que ficar alguém, mesmo que não tivesse trabalho, são detalhes que, olha, eu nunca imaginei que eu fosse falar isso, mas tinha que ficar alguém lá para atender o telefone. Eu ficava. Se não tinha nada que fazer, eu folheava a trópica. Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Mais o normógrafo, mais ver. Visita no Ceasa, visita em viveiro, aí tem uma hora que entra. Mesmo assim, eu ainda sinto que a gente cada vez quer... Agora essas visitas em viveiro têm sido super legais, a gente sempre vai. Não acaba nunca, né, a formação, isso eu diria que não tem fim. A sua experiência profissional antes do seu escritório foi sempre no escritório do Benê? Foi sempre no escritório, né? Teve um estágio em Campinas, no escritório de arquitetura, né? Uhum. E daí no escritório do Benê. E no escritório do Benê, você tem alguns trabalhos que você ressaltaria, que você lembra que você fez, que foram relevantes? Ou é mais o processo de trabalho dele que acabou sendo uma coisa importante? Eu acho assim que teve uma grande diferença, que até eu vejo assim, quem trabalha no meu escritório não vai ter a oportunidade que eu tive. O Benê era mais mão aberta do que eu, para projetar. Então, na hora de projetar, ele me chamava, a gente fazia junto mesmo. Era uma coisa, às vezes, depois do almoço, sabe? Ele me botava na frente dele. Então, e ele até, pelo escritório ter crescido muito, ele foi passando, né? E eu tenho uma coisa, eu gosto de projetar. O meu escritório nunca vai ser um escritório grande, porque eu não abro mão de projetar. Então, até dou, assim, para as minhas... Eu tenho funcionários antigos, estão comigo há muito tempo. Eu até cedo, um painel aqui, sabe? Um hall de entrada. Eu vou dando para segurar as pessoas lá dentro, mas eu gosto do negócio, entendeu? Então, eu sei desenhar no AutoCAD. O primeiro, eu escaneio meu croquis na mão. Eu já estou mudando de pergunta. Não, mas pode. E eu mesmo faço o primeiro traço no AutoCAD, entendeu? É meu. Até gosto, é uma terapia para mim ficar 2 horas lá desenhando, botando a forma que eu quero no meu croquis. Então isso foi legal. Então é uma coisa que no meu escritório, quem tá lá, não tem porque eu gosto. Eu lembro que uma vez eu fui numa reunião, logo no comecinho do escritório, bem no começo mesmo. Que eu nem vou falar o nome do arquiteto. A gente foi numa reunião à noite, num cliente, era na Grande Viana, a gente voltou junto, foi junto, e na volta ele falou assim, não aguento mais essas reuniões com cliente à noite. Você ainda está no comecinho, pode deixar que daqui a 10 anos você não vai aguentar mais projetar, você vai enjoar desse negócio, né? Passaram 15 anos, eu falei, acho que tem alguma coisa errada comigo, porque eu gosto com ele. Do negócio, né? Acho que até porque hoje ele nem tem mais escritório, né? Nem tá assim. E eu acho que tudo que a gente faz com gosto, né? Agora, essa época que você trabalhou no Benê, não se caracterizava... Era o início dos prédios. No início dos prédios. Quer dizer, vocês fizeram o que antes? Muitas casas? Não, eu fiz muito prédio. Já direto, muito prédio? Muito prédio, assim, casa e prédio. Uhum. Não tinha projeto... Não lembro muito de projetos de parques, essas coisas. Nessa época já tinha bastante prédio. Você saiu de lá em... Eu saí de lá, eu fiquei na Alemanha em 87, o ano inteiro. Aí voltei e em 88, 89 eu saí de lá. Saí de lá porque eu saí, logo em seguida eu fiquei grávida, minha filha nasceu em 90. Entendeu? E saí e montei o escritório, me dei 2 anos. Falei, esse negócio vinga ou eu vou ser vendedora de qualquer outra coisa, entendeu? Me dei um prazo.
Dei aula no começo em Taubaté também, que ajudava a segurar as contas, né? Então não tinha custo. Eu podia não ganhar nada, mas pagar também eu não pagava, né? Como foi essa experiência docente? Docente? É. Foi média, porque a faculdade não era legal, né? Então a biblioteca era péssima. Uma parte eu dava com a Ana, a ex-mulher do Euler. Ana Coelho. Ana Coelho. Isso mesmo, né? E a gente saía daqui até lá, voltava, preparava a aula direitinho. E uma parte dos alunos não estava nem aí, sabe? Nem aí. Era um descaso. Até eu fiquei com trauma da cidade de Taubaté, porque eu acho que eles se acham tão bons, sabe? Eles se acham assim. Era meio... Tinha uma parte interessada e a outra parte... Paisagismo já é essa coisa que ou gosta ou detesta, não tem meio termo, né? Uma coisa que eu sinto, não sei como é aqui, mas... Tem uma coisa meio menos, né? Uma pessoa que faz arquitetura e escolhe fazer paisagismo, né? Não sei. E aí foi o quê? Um ano? Foi um ano. Bom, vamos voltar para o escritório, vamos então. lá. E aí você... Aí voltei, assim, fiquei mais um ano e meio no Benê e aí montei meu próprio escritório. Aí me dei esse tempo, mas foi uma coisa... Comecei eu, dividi uma sala com outro arquiteto que não era da área de paisagismo. E aí essas minhas manias, né, de carta. Então eu lembro que eu escrevi 100 cartas para ir para a Alemanha e veio uma resposta positiva. E quando eu estava montando o escritório, eu tenho assim, eu tive um super pudor em não procurar mesmo os clientes, sabe? Uma coisa, eu sou extremamente ética, né? E foi um cuidado que eu tive muito na época. Eu não podia ficar mesmo lá e aí tive um primeiro cliente, aí eu não sei o que eu peguei, só sei que era numa lista e eu ficava batendo carta de apresentação. Eu tinha uma amiga que vendia cadeira para Forma, sei lá que loja que era de cadeira, e ela tinha uns contatos. Ela tinha um contato numa construtora, porque não adianta você ligar e falar, eu quero ir aí, eu sou a Marta, que não é ninguém, né? O cara, e passar pelas secretárias, era meu terror ligar e falar com a secretária antes, que já me podava, né? Aí essa minha amiga abriu uma porta na Concib, que agora nem existe mais. Aí eu consegui ir lá falar com o cara. Aí ele me deu um primeiro projeto. Mas assim, antes de ir lá, eu também comprei uma revista que tinha um anuário, que tinha um monte de construtor. Era bater, né, na época, na máquina e mandava as minhas 100 cartas, né? Uma tinha que voltar, mandava a carta com o currículo, tarará. E aí foi uma no Taubaté e foi a Concib que começou. Aí a maquete desse projeto, que era um prédio na Concib, foi vista por uma outra construtora no Fogaça, que faz maquete. Aí fala para um, aí você trabalha direitinho, cumpre o prazo, se esforça, né? E basicamente você faz projetos de edifícios. De edifícios, daí teve uma época, logo depois que eu montei o escritório, veio o plano Collor. Eu não dormia. Ainda minha filha nasceu junto, sabe aquela coisa, tudo. Aí, por sorte, eu peguei um projeto que era do Clube Paulistano, que tinha que sair do mercado, não tinha mercado imobiliário, acabou. Do dia para a noite, pá, acabou o dinheiro, acabou o trabalho, acabou tudo. Aí teve esse projeto, daí teve uma fábrica, que até o Raul fez comigo, e teve uma série de projetos públicos com o Raul Pereira, que foi muito legal, porque o dinheiro só existia nas prefeituras. Projetos, o que vocês faziam? A gente fez muito projeto em Diadema, no Parque Central, eu fiz junto com o Raul, porque eu tinha uma estrutura de escritório montada, que o Raul ainda não tinha, né? O Raul tinha um conhecimento de vegetação que eu não tinha, aprendi muito com o Raul também, aprendi muito com o seu Walter da Mão Jardim, né? Então, essa de aprender de ir atrás é constante, né? A gente vai sempre Então, eu tinha uma estrutura de desenho e tal, de carro, tinha
Eu e o Raul, a gente fez uma sociedade sem ser no papel para alguns trabalhos. A gente se dá muito bem, é como se fosse um irmão para mim. E eu tinha conhecido o Raul no Benê, porque ele executava os jardins do Benê, né? Aí teve um monte de pracinhas do Semasa, que é a Sabesp de lá. Então a gente ia, teve praça no meio de favela. Foi uma experiência muito legal. Em Santo Elas foram André, implantadas foram todas, implantadas de acordo com o projeto? de acordo com o projeto. A Praça Atlântica em Santo André eram projetos bem legais. Foi uma época, 2 vezes por semana, eu ia à tarde inteira para Santo André. Você vê grandes diferenças entre projetos públicos e privados? Assim, agora você está trabalhando, o teu histórico é mais... Hoje, o meu histórico, privado. aí assim que foi voltando o mercado imobiliário, que é o meu forte, eu fui também me distanciando dessa área pública. Foi uma ótima experiência, né? Hoje eu diria que 80% dos meus trabalhos são edifícios residenciais, também tem casa, fiz muita escola, tinha uma consultora que só fazia escola, que fazia prédio, virou para a escola, eu fui junto, então, quer dizer, eles tinham um vínculo com a escola de freiro, que essas filhas têm de dinheiro, né? Então, é Mococa, Santos, não sei, teve muita escola, foi uma época bem legal, né? É que agora a escola também está enxugando, então eles estão... E cemitério, em Itapira, o que vier a gente faz, mas eu diria que eu vivo de prédio, né? Aí até por conta disso, tem um trabalho que até isso que eu tenho a intenção de organizar numa pós-graduação eventualmente, que a gente fez, e tem muito prédio executado, e os clientes são constantes, então o meu primeiro cliente até hoje é meu cliente. Então, você tem chance de feedback, de voltar, de ver o que dá certo e o que não dá. Aí teve aquela época de ISO 9000, qualidade, né? Alguns clientes, não, tem que fazer. Aí eu fui fazer curso de gestão da qualidade, né? Com a Maria Angélica do MGI e do CTE. Aí nesse curso de gestão, eu já voltava nos prédios para fotografar, depois para botar em portfólio, em currículo. Aí a gente viu que podia organizar melhor essa volta e fechar o círculo, né? De você voltar ao cliente final, que é o morador. Aí a gente fez uma pesquisa de avaliação pós-ocupação, feita em casa, né? Porque eu li alguma, falei assim, não adianta inventar muito, fazer um bolo de noiva, ficar estudando muito vamos ser prático. Li algumas coisas. Aí a gente fez um modelo curto do que achava que devia investigar ou não. Aí organizamos, até a gente fez em 99, 2000 e 2001. Depois eu tive um problema de saúde, dei uma brecada em algumas coisas. É uma coisa que eu tenho que até que retomar, porque os clientes adoraram. Então, isso você fazia em parceria com a construtora? Como é que você fazia isso? Eu fazia... Você fazia por conta própria do seu escritório? Primeiro meu escritório. Então, ia uma pessoa, a gente fez várias técnicas, né? Primeiro ia lá, fazia uma entrevista com o zelador, que é o que mais tem informação. Aí analisava, até depois eu posso te mandar o questionário, né, se você quiser. O que usava e quanto, e que nota os moradores davam de 1 a 10 para aquilo. E a gente entrou também, por estar diretamente, às vezes, ligado na parte interna, na parte externa, do uso só, não qualificação de projeto ou de material, mas do uso das áreas internas, salão de ginástica, salão de festa. Aí foi super legal como feedback para continuar trabalhando. E foi assim, funcionou como feedback, então a gente viu campeão de reclamação, o que era, campeão de audiência, o que mais usava, o que não usava. E as construtoras adoraram. Então, eu tive um marketing sem querer, mas foi ótimo, né? Aliás, por ano também eu invento alguma coisa tipo marketing, né? Um ano é 15 anos de escritório, outro ano é inauguração do site, outro ano é avaliação pós-ocupação, e vai... Cada ano eu vou inventando para os caras... Não é com cartão de Natal que eles se lembram de você, né? Qual era o campeão de reclamação? Fiquei curioso. Guarita. Guarita? É.
Então, eu tive a oportunidade de, nas reuniões de coordenação, junto com projetistas de estrutura, de instalações, ou com o próprio arquiteto, a gente tinha dados para mostrar, olha, isso é a única coisa que usa 24 horas por dia e que mexe com segurança, que é uma preocupação primeira de todos, né? Não dá para errar, né? Então, não dá para você botar o seu pilar bonitinho aqui, né? Por exemplo, ali está o portão, o pilar está aqui a 50 metros do cara, a 50 centímetros do cara. Ele não enxerga nada, né? Dimensão, conforto, subida mureta. Por exemplo, playground também foi mal avaliado. Qualidade de brinquedo. E você acha que nesses, quando já são 15, né? Em 15 anos, houve uma mudança muito grande de programa das áreas. 15 você junta ainda o tempo do Benê, né? São 20 anos, que teve mudanças significativas de programa de térreo, no caso dos prédios, muda muito de classe social, como é que é? Olha, assim, quanto menor o programa, fora os enfeites de bolo, né, que o pessoal, é sempre o mesmo, tá? Aí a gente viu, por exemplo, que não dá para deixar de ter quadra recreativa, por menor que seja, você botou 2 meninos, eles vão jogar bola. Se você não der um cantinho, eles vão jogar na porta, né? Então, tem algumas coisas assim. Aí a gente vê o quê? Quanto menor o poder aquisitivo, mais se usa tudo e muito. Porque eles não têm a casa da praia, não têm casa de campo, não são sócios de clube. Então, tudo que você colocar vai ser super bem-vindo. E eu faço o projeto em Diadema, atrás da Guarapiranga, em lugar assim, que você só vai de dia, porque se você for 5 horas da tarde e sobrar lá de noite, você não volta, até Vila Nova Conceição. E o que eu falo é assim, você consegue resolver, sendo uma boa profissional, os 2 projetos adequadamente, os 2 ficam ótimos, um você põe em granito, no outro você põe cimentado. Só que não é um cimentado reto, quadrado, você aí que vai inventando, né? Aí a gente viu que nos prédios de alto padrão, tudo se usa menos, né? Mas que ainda tem muita criança, que por mais atividades extracurriculares que tem, fica às vezes uma imagem, essa avaliação pós-ocupação, ela desmistificou várias coisas. Só vai para apartamento de alto padrão quem já não tem mais filho. Não é verdade. Tem um prédio na Vila Nova, tem 38 crianças. Porque são pessoas, você ter um bom poder aquisitivo hoje, não significa que você seja jovem ou mais velho. Acho que antigamente até era um pouco mais, hoje não, né? Você nasce rico, fica rico do dia para noite, sei lá. E, por exemplo, não sei se tem aqui judeu, não é nada contra, mas judeu tem mais filho do que a média, né? Eles têm 2, 3, no mínimo 2, vai para 3. Se eles têm 4 filhos, eles têm que ir para um apartamentaço de 4 dormitórios. Se a mulher não mora em casa, são esses apartamentos. Então, a gente chega em casos de prédios que tem 18 apartamentos com 38 crianças. E gente moça, gente jovem. Então, esses prédios, eles reclamam, então na avaliação pós-ocupação chega a voltar, senão tem que ter sala de recreação infantil, a sala de ginástica virou recreação infantil, a sauna, ou furou, virou sala de ginástica, que é campeão de audiência, sala de ginástica. Não importa o padrão. Todo mundo quer. Todo mundo quer, porque nos apartamentos pequenos você não tem como colocar uma esteira, senão você sai, né? E nos de alto padrão, elas contratam personal trainer. Então o cara vai lá às 7 da manhã, meia dúzia de madame, fica na ginástica. Então, com relação, por exemplo, tem uma pergunta aqui que pergunta o que você acha dos programas criados pelo mercado? Por exemplo, sabe, essa coisa de inventar o espaço gourmet, o espaço não sei o quê. Como é que você vê? Como é que você lida com isso? Enfeites de bolo? São os enfeites de bolo. Porque, na verdade, o que importa... Você, na verdade, está projetando e como você lida com isso? Depende muito do cliente. Tem cliente que o pessoal de vendas, o que fala, o cara faz.
É assim, sem personalidade, né? E tem cliente que sabe o que quer e fala, não faço, né? Isso é bobagem. Então, o cliente que quer tudo que o cara fala, a gente faz de um modo a não comprometer o uso final, né? Então, ele pode até botar, inventar, mas aquilo vai ter um uso no projeto. Como eu acompanho, a gente faz projeto executivo, vai até o fim, eu recebo, até uma das perguntas, eu não executo o jardim. Pessoal, por que você não executa? Porque o dia só tem 24 horas, né? Eu preciso dormir, criar meus filhos. São duas empresas completamente diferentes, uma mão de obra completamente diferente, espaço físico completamente diferente. Mas eu recebo o jardim para o engenheiro da obra. O nosso projeto é super especificado, tem uma tabela assim bem amarrada, com, por exemplo, bromélia, muda bem formada e cheia com folha inteira. Então não adianta o cara plantar lá uma bromélia toda rasgada, que aí é vinculado 50% do pagamento dele é após a minha ida na obra. E é uma coisa assim que eu vou, né? Eu sou o terror dos caras, assim. Tem hora que sai de lá tem que tomar um banho de sal grosso, porque fala, olha, eu pedi... Essa semana teve eram 36 tamareiras anões que eu tinha pedido com 2 metros, ele plantou todas de 1,20 a 1,5. Ele troca todas, né? Então o cara tem que desplantar, botar no caminhãozinho, levar de volta. Trazer as novas E trazer. Aí a gente acompanha as empresas, então sempre tem umas 3 empresas que estão executando direitinho. Não são uniformes, então a gente vê que às vezes nasce uma empresa, tá ótima, quer ganhar o cliente, primeiro projeto assim, pá, impecável. Aí vai tentando, né? Que nem filho, que você dá um beijinho, vai pegando o resto. Aí eu não indico mais, entendeu? Porque a gente indica, as pessoas perguntam. Então, independente de quem execute, eu vou e recebo o jardim, né? Eu nem sei porque eu comecei a falar disso. A gente tá falando dos enfeites de bolo. Dos espaços gourmet, então, espaços assim, eu em tenho um lounge. certo controle do que fica no fim, né? Então, dá para você transformar, por exemplo, que eles chamam tenda de massagem. Quem vai fazer massagem ao ar livre, com cortininhas zoando, criancinhas passando, né? Ônibus passando na rua com frio? Ninguém. Só que ali é um espaço para um banco, que pode ser uma sombra para uma pessoa. As pessoas descem com criança pequena ou desce... se tiver um lugar legal, se for agradável, você pode até descer para tomar sol, descer para ler um jornal. Se o teu apartamento não bate sol domingo de manhã, você tem um banquinho gostoso lá embaixo que bate sol e dá para um jardim, as pessoas descem e usam. Não do um por andar, né? Mas então a gente consegue contornar. Sempre que eu posso, eu evito. Né? Agora, por exemplo, sexta-feira passada eu fui ver lá o Golf Engine, né? Que agora eles querem putting green, taquinho de golfe. O cara compra apartamento e ganha um taquinho. Né? Então você vai, mas no fim é o quê? É um gramado, né? Que vai servir para jogar bola. Então você tem, eles podem até inventar. Eu evito, eu tento não... eu tento incorporar o que pode valorizar. Né? Agora, o que é enfeite de bolo demais... Agora, teve um outro caso de um prédio que tinha que ter, e tinha um canto ótimo para uma quadra recreativa. Né? Aí vem a empresa de vendas, isso não dá uma boa imagem de folheto. Daí você avisa 1, 2, 3, 4 vezes. Aí o cara, não, eu quero um gazebinho. Aí, né, já tinha um outro lugar, ali era sombra, sabe, encanava um vento, não era lugar para botar. Mas se o cara é adulto, maior de idade, quer se atirar, você atira, entendeu? Você fala 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí você tenta deixar aquilo que ele quer da melhor forma possível, né? Dá para controlar. Tem casos extremos, esse da quadra é um caso extremo, né? Que você fala, então faz, velho. Né? Então vamos deixar isso... E a gente estava vendo em outros depoimentos também que essa empresa de vendas é uma entidade, é uma figura, ou são pessoas que têm uma ascendência, como você falou, maior ou menor com o dono, com... depende muito do incorporador.
Nem todos aceitam tudo, tá? Graças a Deus. Mas ainda assim é uma empresa que essa empresa de vendas tem muita força no Tem mercado. muita força. Tem. Tem o dó dos arquitetos dos prédios. Eles mexem na fachada, mudam a cor. Tem o dó. Escuta, com Impõe relação... o neoclássico. a pergunta é essa. Com relação à língua, especialmente quem trabalha na área do paisagismo, você está num contexto onde você tem normalmente um ou mais volumes edificados que tem uma determinada linguagem, né? Como é que você trabalha isso? Então, por exemplo, no caso dos prédios ainda tem essa coisa que o mercado vai determinando linguagens. Independente da linguagem, por exemplo, se você perguntar o que eu gosto mais, eu gosto de soltar a mão, linhas orgânicas, formas nossas, né? Quem seriam influências, pegando essa linha aí, depois a gente volta, mas então quem seriam influências ou trabalhos que você acha, identifica, você fala, puxa, eu gosto disso? Tá, eu gosto do Luciano, tá, bastante, da Rosa. Aliás, a Rosa é minha ídola, assim, eu admiro ela como pessoa, uma mulher há tantos anos atrás, fazer a carreira que ela fez, né, com família, com tudo, eu acho o máximo, assim, eu gosto muito dela. E do trabalho dela, outro dia até eu estava folheando um livro, como a Rosa é atual, até hoje, né? Não tem tempo. O projeto da Rosa, você abre, ele não tem época, hoje ele seria um projeto muito atual. E isso eu acho que significa qualidade de projeto, né? Mas eu gosto muito do trabalho dos dois. Agora é engraçado. Arquiteto internacional, que a obra te inspire ou te evoque alguma coisa que você tenha como referência? Ai, tem. Putz, eu não lembro o nome dele agora. Eu lembro na metade do caminho. Ele é americano, não é tão jovem. Então, voltando para... O nome, o espaço da memória que as plantas ocupam compromete. Mas então volta para a questão então da linguagem dos projetos. Então, como é que a minha preocupação, então, se você perguntar o que eu gosto, são formas mais orgânicas, menos clássicas, né? Mas a preocupação que eu tenho maior quando eu pego principalmente os prédios é harmonia. Então é casar. Se o prédio é neoclássico, paciência. Mas eu diria que eu tenho um neoclássico menos pesado. Então até nesse folderzinho que eu te dei, tem foto de um projeto que eu gosto bastante, que ele conseguiu ficar legal, limpo, sem tantos adornos, né? E conversar com o prédio. Então eu lembro uma vez tinha um prédio lá Mediterrâneo, né? Isso já fazem alguns anos. Aí não era a época da internet. Ainda hoje você digita na internet imagens, vem o mundo. Eu vim até aqui caçar livro. Eu comprei um livro de arquitetura mediterrânea, papapá. E sempre do dia para a noite, né? Essa coisa de time é meio infernal. Mas você tem que... Eu já não estresso mais. E a gente faz, né? Daí eu varei a noite fazendo, aí você vai assim tentar achar, no Mediterrâneo nem tem jardim, né? Pedra e água, aí você vai caçar algumas influências, né? Um desenho meio mouro e sai, né? E fica bonito. Então eu acho que no final o que eu procuro é não enfeitar muito o bolo, né? Porque a hora que você começa a ficar botando, até a arquitetura, eu falo assim, a época dos prédios de tiara, sabe aqueles que tem aquela tiarinha em cima? E agora tem aquela fivelinha, como chama aquela que faz clique? Tic-tac. Eu moro do lado do centro de química, que tem 3 tic-tacs lá em cima, assim, que só serve para juntar sujeira, pomba, né, o que for. Então esse excesso de adorno, né, eu acho complicado. Então, acho que você pode trabalhar na linguagem do prédio e deve, porque tem que casar, né? Acho que tem que valorizar. E o paisagismo, eu li uma vez, na última Bienal de Arquitetura aqui,
que uma das funções, eu devia até ter fotografado, copiado, acabei não fazendo, do paisagismo é suavizar as formas necessariamente retas da arquitetura, né? Então, acho que tem que soltar a mão. A vegetação não é dura, não é reta. Detesto topiaria, sabe? Uso pouquíssimo buchinho nos meus projetos. Quase não tem. Se você for olhar as minhas listas de planta, raros buchinhos, raros. Mesmo porque, como a gente faz avaliação pós-ocupação, a gente vê que a manutenção é um gargalo, né? Mas aí então, Porque por de exemplo, plantinha, toda mulher de síndico entende, né? ótimo. Mas, por exemplo, num projeto dito neoclássico, né, que as linhas são mais... Você daí trabalha com a vegetação tropical na sua exuberância? Eu dou uma controlada, tá? Eu acho que a gente tem infinitas espécies vegetais para escolher. Aliás, uma coisa que varia, às vezes, é essa... A gente vai... Você tem fases, né? Então, eu tive uma fase que eu estava meio clean. Aí você vai voltando nos projetos. E a hora que eu estou fazendo, ao mesmo tempo, eu estou checando o projeto, estou recebendo plantio de projeto que eu fiz há 2 anos atrás, né? Então, é engraçado que você fala... Ai, tá muito limpo isso aqui. Aí você carrega, né? Não quero variar mais espécies. Aí você vai mudando, é engraçado, né? Isso. Mas, a princípio, eu não bordo muito. Eu acho que as espécies vegetais, quando elas estão em grandes maciços, elas aparecem mais, né? Então, por exemplo, uma flor, ela, quando está repetida num canteiro de 10 metros, o impacto dela, quando floresce, é grande, é forte, do que se tiver uma aqui, outra ali, misturada com outra, florescendo ao mesmo tempo. Então, isso, por que eu estou falando? Porque os projetos não são tão gigantescos assim e a gente tem muita opção de espécie. Então, e agora assim, dá para escolher. E acho que, mal ou bem, a produção está melhorando. Então, você vê que tem viveiros agora de primeira linha, né? Produção de palmeira, de nativa. Nesses 15 anos, eu diria que o que mudou foi isso, mas é só Ceasa, né? E olha lá. Não tinha, agora você tem mais opção, né? Ainda falta, mas acho que tudo está no... Até o paisagismo, né? Ele foi num crescente de importância. De abertura de mercado. De abertura. E como você vê a produção nacional? Como você vê, quer dizer, já pegando nesse contexto, está aumentando. Você acha assim que tem linguagens muito evidentes, diferenciadas? Você citou o Luciano e a Rosa, né? Mas tem bastante gente. Tem bastante muito, gente. Muito em São Paulo, né? Muito Enfim. em São Paulo, mas acho assim... Curitiba, né? É um exemplo de uma linguagem única, aqueles parques. Eu acho fora do mercado, mas isso reflete um pouco no mercado formal também, né? No mercado imobiliário. Mas é uma... Eu gosto, eu acho que é uma cidade que se transformou por conta dos parques, né? Quem foi antes dos parques e foi depois não é a mesma cidade. Não que parece? Parques que você destacaria de lá? Ai, aquele da pedra, acho tão legal. Que caia da pedreira, como é que chama? Tanguá. É. Que transformou uma área totalmente... Essa transformação de áreas degradadas eu acho legal. De recuperar. Né? Eu devia até me informar mais sobre a produção fora de São Paulo. Essa coisa de sair de São Paulo também é uma coisa que eu estou saindo mais recentemente, porque por opção, o começo do escritório, assim, o escritório abriu em 89, a minha filha nasceu em 90, meu filho em 92. Eu não saía, no máximo ir até o litoral e voltar, mas eu não pegava projeto fora de São Paulo, porque eu sou uma super mãe, assim. Então, eu vou contar até um segredo. Nos primeiros 4 anos de escritório, eu não trabalhava de manhã. Mas assim, imagina que eu podia contar isso para algum cliente, né? Porque
Então, eventualmente, eu tinha uma reunião que precisava marcar e trocava com a babá. Eu trabalhava da 12h às 8h, 8 horas direto, seguida. E de manhã eu ficava com... Era super legal. Você falou, nossa, porque era assim. De manhã eu trocava fralda, levava, fazia aquele staff, né? Quando eu chegava no escritório, eu tava a 1000 por hora. Eu não aguentava mais ver fralda, mamadeira. Era muito legal, você quer saber? Porque você tava com o pique. Minha mesa tá assim, lotada, cheia de coisa, né? E eu tava no maior gás, porque a parte de bebê já tinha saturado, entendeu? É lindo, maravilhoso, mas dá trabalho. Né? E agora você está começando a pegar coisas fora da cidade? Abri as portas. Era um mercado que eu sabia que eu tinha. Então, época que dá... Por exemplo, o mercado imobiliário, ele é assim, né? Até eu tenho um levantamento de projetos, inúmeros projetos que eu tenho que ter, é uma coisa que se mantém, independente de crise. Nada cai do céu. Assim, a bolsa não caiu do céu, não vem, ninguém vem bater na porta. Eu falo que estou sempre fazendo uma visitinha com o meu albinho do lado, né? Hoje o meu crivo de secretárias não é mais tão infernal como era antes, porque já tem um nome. Muitas vezes vem, eu não preciso ir tanto atrás, mas eu estou sempre fazendo uma visitinha, né? Mas, de novo, eu não sei porque eu comecei a... Projetos fora. E eu sabia que era uma outra brecha. Você está fazendo aonde? No Rio de Janeiro. Prédios também. Prédios. E você muda, o programa muda, você muda a sua postura com relação ao projeto, como é que você faz? Não muda tanto, mudam algumas coisas assim. Por exemplo, aqui não dá pra você fazer piscina sem aquecimento, bomba de calor, que é um gelo, né? Aí eu pus a reunião na semana passada, que isso? Imagina, aqui a gente põe gelo na piscina para ver se esfria. Então, algumas coisas assim e projetos mais apertados, né? Não é, acho que São Janeiro que tem essa cidade aqui, não tem... Agora, em termos de programa, a mesma coisa? Assim, são as mesmas demandas? É pior, é menos exigente, eu diria. Eles enfiam qualquer coisa, assim. Talvez o daqui seja mais trabalhado. São Paulo é mais exigente. Eu acho que o consumidor paulista é mais... Eu não tenho tanto projeto fora de São Paulo assim. Goiânia, andou pintando... Né? Alguma cidade no interior do estado? No interior, sim. Campinas tem bastante, na praia. São semelhantes, assim, as demandas, os programas? Campinas, São Paulo? Campinas é igual, tá bem parecido. E praia é praia, né? Outra Aí você tem os condomínios horizontais? Tem, condomínio de praia. Tem casa também, né? Tem casa. Casa eu acho super gostoso de fazer. Dá mais trabalho, eu diria que rende menos, porque o cara te liga, assim, dá muito mais. A minha hora com casa é maior, né? Porque não divide. Tem um contato E na verdade direto, o mercado imobiliário é meio de igual para igual, tá todo mundo engenheiro, arquiteto, né? É super não gostoso. Não é personalizado, né? Como da casa. E o da casa não, né? Então, né, a madame e tal. Então, eu faço muita casa de dono de construtora, porque eles vêm pagando tudo direitinho. Mas acho até legal, porque é um jeito de mostrar que eles estão satisfeitos, né? E nos condomínios horizontais, você chega a participar do parcelamento ou você entra depois que tem o projeto de parcelamento? Essa história de locação, por exemplo, eu tenho sido chamada cada vez mais cedo. E por alguns clientes até eu mexo no prédio, na implantação do prédio. Se eu posso botar uma piscina no sol, se uma quadra vai caber aqui ou ali. Se a gente tem margem, geralmente não tem, né? Mas quando tem, ou quando tem mais de uma torre, a gente chega a interferir nisso. Nos condomínios horizontais, eles são tão apertados que
tem margem para nada, assim, você tem que, eu falo assim, trabalhar na vertical, né? Porque a hora que não tem, aí é teto, né, que é árvore, e paredes, né? Vai na eu sempre vou cavar o meu verdinho onde eu posso trabalhar, né? Piso, tudo. E é engraçado, por mais que você olhe, não dá para fazer nada aí, dá e dá muito trabalho, sempre. Não tem nada que... Não tem nenhum trabalho que seja pequeno. Isso eu já aprendi nesses 15 anos. Às vezes você olha... não tem nada para fazer aí. Tem sempre, sempre. E você tem algum projeto onde, vamos dizer, a ênfase maior foi na questão ambiental? Você tinha, por exemplo, recuperação de área degradada ou tivesse alguma... que tivesse próximo de algum ecossistema mais frágil, alguma situação assim? Não, Fanny. Não tem. Até já tinha lido essa pergunta. Eu tinha até Tinha mas eu não estou conseguindo... Mas não especificamente. E como é que funciona o teu escritório? Como é que ele é organizado? Uma coisa com relação ao ambiente só, uma coisa que eu faço, né? Eu sempre planto muita árvore na calçada. É um jeito que eu me sinto mais paulistana, assim, de contribuir para a cidade. Assim, eu tenho certeza que eu deixei essa cidade mais verde, sabe? Todo o projeto tem arborização, porque na calçada elas vão crescer mesmo, terreno natural. Agora com essa história do 15%, a gente tem muito mais área, né, também. Porque teve uma época que era no alinhamento, vou te falar, era jogo duro. Era uma sede, assim, de... Construtiva, meio assim, constrangedora. Então, nada como um freio, né? Eu acho que não posso nem falar isso alto, porque... Mas acho que todo mundo acha que é uma coisa boa. Menos o... Porque era demais, né? Era demais. Agora, E com relação ao escritório, porque você também pegou, essa geração nossa pegou essa passagem a implantação da informatização, né, toda. Então, assim, se Gente, sabe que eu nunca mais vou esquecer? O dia do meu primeiro fax. Desenho pelo telefone, né? Era só boy. Eu lembro uma vez, até no escritório do Benê, que um motoboy se acidentou e passou um carro por cima dos nossos vegetais. Gente, que eram para ser entregues naquele dia, né? Aquelas coisas. Daí eles tiraram a cópia Osalide, né? Nem sei se eles sabem. Eu já expliquei, eu tive que explicar onde eu quero Osalide, que eu me sentia já viram uma Jurássico. Curva francesa. Eu vi. Né? Tigalinha do compasso, né? né? Aliás, acho que faz falta desenhar na mão, porque às vezes não sabem como montam. O AutoCAD é uma ferramenta, né? Não é? Eu vejo a Andréia, minha funcionária mais antiga, ela croquisa no computador. Eu não aguento quando ela faz isso. Ela imprime esse negócio e vamos... É na mão, passa um fax, assim, né? Não perde tempo. Eles croquisam, é impressionante. Mas quando você montou o escritório, todo mundo sentava e desenhava nanquim ainda? Não, todo mundo não, a Marta, né? A Marta, eu e eu, não tinha... Mas era nanquim, nossa, aquelas canetinhas que entupiam, que você vivia tendo que comprar 02, né? Que 01 então? Tá, 01 já nem existia. Ou lápis, né? Que era... Então, eu lembro do dia do primeiro fax, que foi super legal. E hoje o escritório, acho que foi uma ferramenta, né? Mas ainda tem as pranchetas, então é computador, prancheta, agilizou entregas, padronizou desenhos, né? Então a gente pode fazer mais com o computador hoje em dia. E você tem arquitetos e estagiários? Como é que você estrutura? Você faz equipezinhas que cuidam do projeto? Não, o escritório é pequeno, então isso é uma coisa que também eu não almejo duplicar meu escritório, né? Lá sempre você acha que precisa de mais um, mais dois, mas é uma coisa que eu gosto de projetar, então eu projeto.
eu vou no terreno, eu olho, eu fotografo. A máquina digital agora é uma maravilha, porque você documenta, né? Antes era só... Então hoje você fotografa o terreno, o poste, o degrauzinho lá. E aí tem uma pessoa aqui, mas para uma reunião eu que vou, tem muita reunião. Tem uma funcionária muito antiga, está comigo há mais de 10 anos, que é a Andréia, não sei se você conhece. E ela divide muita coisa comigo nessa parte mais dos projetos executivos. E tem mais outras 2 arquitetas. Eu sou uma boa chefa, eu diria, né? Quando a gente já esteve do lado de lá, a gente costuma não repetir algumas coisas que a gente não quer que faça com a gente, né? Então, as pessoas ficam no escritório. Então, tem a Andréia, que está comigo há mais de 10 anos. E depois tem mais 2 arquitetas que eram estagiárias, eram legais, eu efetivei, que estão comigo há 7. E hoje só tem mulher, porque acho que é um reflexo da própria faculdade. Teve um homem, quando eu falo em contratar um homem de novo, ela assim, não sei, caso imenso. Nada contra, mas sei lá. E estagiário vai reciclando, né? Porque eu não consigo pagar só arquiteto. E quando o estagiário é legal, fica. Então, se eu um dia não tiver nenhum estagiário, é porque todo mundo... Agora, quando não encaixa mesmo. Então, como é o escritório? É um salão. A Elza já foi lá, né? Aí tem uma salinha pequenininha, que a gente já trocou todas as prateleiras, né? E que é para receber alguém, ou quando eu quero... Assim, olha, não atendo o telefone, eu preciso ficar aqui à tarde, que preciso criar, não me encho, né? Alguma coisa assim. Eu fico lá, quando alguém tem alguma coisa privada, fica lá também. Mas aí tem 3 frentes de desenvolvimento, mas não é assim, esse setor é prefeitura, a pessoa continua no mesmo projeto, acompanha. Né? E você falou que você tem uma relação boa, digamos, com o computador, porque você chega a desenhar no AutoCAD, como você falou. Você desenho no AutoCAD, gosto. Depois... Eu faço um croquis, eu imprimo pequenininho, aí eu escaneio ele, aí eu insiro ele como imagem no AutoCAD, desenho por cima, acho a escala com uma regrinha de 3, uma baca. E aí começa a projetar. E agora a segunda que a gente etapa já está é no fazendo? computador. Uma segunda etapa, por exemplo. O desenho de apresentação que eu faço hoje, porque isso foi assim, era na mão, a gente vai colorindo, aí você vai mudando, porque você tem que ir mudando. Não dá para você fazer o mesmo desenho que eu apresentava há 5 anos atrás, eu não posso chegar no cliente e apresentar do mesmo jeito, né? Eles têm essa sede de novidades, né? Então, tem algumas novidades legais, por exemplo, hidromassagem dentro da piscina, uma delícia. Sabe quando a água está retornando, que vai todo mundo lá nas costas? Então, tem nas costas, no joelho, assim, na coxa. Então, tem algumas invenções que você vai inventando, mas que são legais, né? E aí, o que a gente faz hoje? Eu insiro essas imagens, né, no computador. Aí, eu mando imprimir, e aí sempre dou um olhinho na mão, sabe? Que dá uma iluminada. Né? Isso é importante, né? Sim. Aí tudo, assim, não dá para também perder séculos fazendo. Tipo, já tem que ser lindo, bonito. Aí isso é uma imagem, uma linguagem que eu fui tentando deixar essa mistura de mão com computador, né? Cada um vai indo mais para sua linguagem, né? Para também ficar um pouco diferente. No caso de um prédio, o executivo você vai fazer só depois do lançamento, enfim, você faz um projeto do lançamento. Cada vez tem sido mais rápido, porque o custo de manter um terreno lá parado, um custo de obra fixo é muito alto. Então, hoje em dia, depois de 2 anos, o prédio está pronto. Antigamente demorava, lançava, esperava, construía, demorava. Os custos hoje não dá para brincar mais. Você manter um canteiro de obra 1 mês a mais, com engenheiro, com tudo, Hoje está tudo muito rápido. Quando eu menos espero, já estão me chamando para ir receber o plantio.
Você vai receber o plantio, você não acompanha, você é chamada também para ver os elementos construídos, se ficaram de acordo? Dependendo da obra, sim, do pepino, né, do cliente. Você vincula o acompanhamento? Ah, você fala que Eu você forneço, vincula, né? eu forneço, eles não têm que pagar, tá, já está no preço. Eu nunca cobrei uma visita de obra, para ser sincera. Tem obra que eu vou uma vez, que dá tudo ótimo, tem obra que eu vou 6, 7. O meu interesse é que fique legal. Então eu falo para os engenheiros, me chama quantas vezes você quiser, liga quantas vezes você quiser, porque se você deixa para o engenheiro da obra resolver... Seguramente vai mudar. Alguma coisa vai mudar. E aí você costuma, com regularidade em obras, você vai sempre, pelo menos uma vez, durante a obra, uma vez para receber o plantio, pelo menos. Ou quantas vezes você for chamada pelo... Se o cara não chama para receber o plantio é porque ele fez alguma coisa. Isso está fora do lugar. Isso acontece também. Aí você Mas geralmente eu vou. Como eu não tenho muita obra fora de São Paulo, isso é super administrável. Aí terreno, eu sempre vou ver terreno antes de fazer o projeto. Na hora de fazer a proposta eu não vou ver. Fechou, eu vou. Aí eu faço muito domingo de manhã. Eu faço um roteiro. Até um jeito que eu acho legal, eu conheço muito a cidade, que nem todas as pessoas têm oportunidade de conhecer, né? Então você vai pra lá, vai lá pra Itaquera, volta. E às vezes eu faço em 2h30, que se eu fosse fazer durante a semana ia demorar um dia, né? E aí você vê como as pessoas, domingo de manhã tá todo mundo na rua, né? É legal, as pessoas falam, não tem gente aqui. Como não tem, né? No centro não tem gente, né? Imagina. E escuta, você não quer falar de alguns projetos que para você foram, assim, experiências que ou permitiram que você avançasse ou que foram inesquecíveis? Projetos que você gostou? De ter vontade de ir atrás das coisas, né? Porque eu sempre fui atrás, não cai nada, né, do céu. E eu acho legal essa coisa de estar indo ver, eu mesmo até de comprar livro, tudo bem, todo mundo é duro também, mas de repente eu preferia comprar um livro do que uma calça, né? Ou mesmo na minha época de Alemanha, eu lembro que eu tinha... essa coisa da Alemanha, ela foi muito importante, eu diria que foi uma das coisas mais importantes da minha carreira, né? Porque mesmo os brasileiros são muito caipiras, né? Tinha gente que antes de eu ir, nem falava comigo direito. Depois que eu voltei, um ano de Alemanha, oi Marta, sabe? Então tem essa coisa, você pode ir lá, ficar um ano passeando. Mas você falou, fiquei um ano na Alemanha, não foi o que eu fiz que eu sou CDF, certinha, sei lá o quê. Mas eu busquei muita coisa, né? E teve uma outra coisa que eu fiz na Alemanha, que é essa história de fazer as coisas sem as pessoas terem que pedir para fazer, que é ir no Ceasa ver planta, ir no viveiro. Nos viveiros ninguém vai, nas visitas da BAP. Vai uma outra. Na última visita que foi bárbara lá, foi ninguém do escritório, porque é sábado, né? Então, essa coisa de ter o pique de ir, eu acho que é um divisor de águas, né? Então, um trabalho que eu fiz em Berlim, que se você me perguntar, até por isso que eu falei de uma coisa que eu queria voltar, o que influenciou no meu desenho? Eu preferia as formas orgânicas. Quando eu morei em Berlim, era a época do muro ainda, e tinha a IBA, que era a Exposição Internacional de Arquitetura, você conhece? Que a cidade de Berlim contratou arquitetos do mundo inteiro, arquitetos de edificações e arquitetos paisagistas, para remodelarem as áreas destruídas pela guerra. Eu fiz um trabalho paralelo, que depois eu até apresentei na BAP, não sei se você chegou a ver ou não, saiu na revista Projeto. Eu visitei todas as obras da IBA e vi o jardim de todas as obras da IBA e fotografei e fiz um texto quando eu voltei, que era uma coisa minha, a parte fora de Hallman, de não sei quem, que mandava. Eu fazia com a minha bicicletinha, os projetos muito formais, eu vejo hoje esse monte de quadradinho, sabe assim?
eles eram infinitamente mais pobres do que os projetos orgânicos, soltos, os wild gardens e por aí. Eles eram mais usados, e eram muitos projetos de prédio, porque essas novas edificações eram conjuntos habitacionais, né? Então, isso foi muito legal para mim. Eu diria que foi um formador, né, de linguagem, de desenho, porque eu via como as coisas feitas estavam ficando, né? E aí que eu vejo dessa formação na raça que a gente tem que ter. Então, mesmo que tenha uma faculdade, 5 anos de paisagismo, acho que qualquer profissão, né, você tem que ter o plus, que é você que vai atrás. E dos projetos mais significativos? Fala sobre Então, eles. teve um que nem é um projeto totalmente meu, mas que ele ficou legal, eu aprendi muito, foi o Hyatt, o hotel, né? Que foi... era um projeto original da SWA, que o cara tinha feito tudo preto. A piscina era preta, o piso era preto. Acho que ele nunca tinha ficado num calor de 30 graus, assim, né? Porque aí ele brigou com o arquiteto, que era o John lá, e aí eu ia só fazer a especificação da vegetação brasileira, e no fim eu pude entrar mais, eu pude entrar com desenho de piso e tal, né? E eu lembro uma vez que eu tinha entendido numa dessas reuniões, né? O meu inglês, assim, é médio, né? E nervosa ele não é legal mesmo. Que eu podia, assim, o cara falou, Marta, solta a mão. Daí eu cheguei aí virei o fim de semana, aquelas coisas todas, né? E cheguei lá na reunião assim, e eu não podia ter mexido. E eu lembro que antes de ir, eu botei uma champanhe na geladeira. Eu falei, ou eu vou chorar, ou eu vou comemorar. Gente, que eu chorei. Com champanhe. Porque com champanhe, né? As crianças desceram para lá pro térreo, assim, eu bebi aquela champanhe chorando, né? Porque eu mexi em umas coisas que eu não podia ter mexido do arquiteto. Nossa, aí você vai aprendendo, como digo, mas esse projeto foi, até ficar pronto, ele foi um inferno, né, com relação... Aí eu lembro que depois de uma época eu liguei, era Método que construía, né, estava construindo, eu liguei lá pro diretor e falei, olha, tô fora, tô saindo, né, tipo assim, não tem dinheiro que pague isso, não tem... Aí o cara falou, não, vamos conversar, papapá, né, sentamos e no fim... Tá bom, né? Eu encarei como um desafio, né? Eu aprendi muito com o seu Walter, porque a parte de vegetação ele estava ali do meu lado, junto. E eu gosto dele, ele entende muito, a gente se dá bem. E aí aprendi como lidar com o escritório, né? Daí você sente o terceiro mundo mesmo, né? O cara tá aqui, tá na Malásia, tá sei lá onde, era tudo igual, né? Aí a gente foi aprendendo como lidar. Eu diria que esse foi um projeto que nem eu tive a participação que eu gostaria de ter tido, né? Pessoalmente, eu acho que aquele meu estudo solto, orgânico, era lindíssimo também. Mas prevaleceu, né? Do arquiteto. Prevaleceu do arquiteto. Negro? Assim. Não, o negro pulou fora. O Uhum. paisagista eles descartaram, ficou lá, entendeu? Não, eles brigaram mesmo e... Aí eu pude interferir em várias coisas. A gente fez o detalhamento inteiro do projeto. Então eu aprendi muito, né? E teve esse lado... É engraçado, um projeto que não é inteiro meu, que tinha uma participação no escritório americano, mas é um projeto que, por essas dificuldades todas, de até... Às vezes eu falo que falta psicologia na faculdade de arquitetura, porque... relacionamento, mesmo essa questão de trabalhar com os clientes, com os arquitetos, tem deuses, né? Às vezes o cara liga, nossa, Deus desceu à terra, sabe uma coisa assim? Que a gente tem que ter
diplomacia muito grande, né? Tem que ser super psicóloga, assim, às vezes. Quando você fez o Hyatt, o Bank Boston já estava pronto ou ao contrário? Ao mesmo tempo eles foram feitos. Porque eles estão integrados, né? Estão integrados, Estão integrados. Quer dizer, você já sabia que... Já sabia, a integração era junto, até murim de divisa e tal, tinha que pegar o projeto, teve reuniões com a Isabel. Ah, tá, então vocês fizeram juntos, né? Juntas. Não, Juntas, assim, uma sabendo... Uma sabendo da outra. Do que estava em cada... Aliás, esse era uma coisa assim, que o projeto dela ficou muito legal. Isso era um peso forte, ela tinha muita área, eu não tinha. Então era uma coisa... E hoje, quando eu passo no Hyatt, eu fico orgulhosa, porque eu achei que ficou lindo. Entendeu? Ficou um super projeto. Aí tem detalhes assim, tem uma super cascata na piscina para tirar o barulho da marginal, sabe? Tem um monte de coisa, né? Legal, assim. Então, esse foi um projeto que eu te falo, não tive a participação que eu gostaria de ter, mas foi um projeto que marcou o escritório, porque foi um projeto longo, né? E tem projeto que é assim, só acaba a hora que entrega o plantio, por incrível que pareça. É aquele inferno, né? E com esses a gente aprende. Né? E de difícil algum que tenha te marcado, porque, ou porque foi traumático, ou porque você gosta muito, você acha que o resultado ficou muito bom? Tem uns edifícios, sim. Tem até esse que é dito mais clássico, que ficou legal, que as pessoas usam bastante. Eu acho super legal quando a gente volta e vê as pessoas usarem, né? Então, por exemplo, outro dia eu voltei nesses que tem esse esquema de lazer, né? Às vezes eu vou em entrega de prédio, né? Às vezes eu vou com as crianças e eles falam, ai mãe, por que a gente não mora aqui, né? Sabe umas coisas de você ver as pessoas usando. Teve uma série de prédios que foram até, diriam, um dos estupins do escritório, um conjunto de prédios da Empar lá no Jardim Bonfilholi. Eles são separados, né? Tem uns que tem 2 torres, tem outros que tem uma, mas são 5 projetos um do lado do outro, o mesmo lote subdividido. Eles foram uma alavancada. Então, no escritório, eles foram o primeiro grande conjunto de projetos para um grande cliente, que foi uma coisa que alavanca o resto, né? E com uma área grande de uso e que eu podia ir acompanhando, porque um ficou pronto, depois ficou o outro. Então, a hora que você vê de cima... Tem um outro conjunto também, que esses projetos eles não tinham nada de neoclássico, uma linguagem mais... Uma valorização grande, pela primeira vez, das áreas de playground, que até então eram relegadas ao que sobrou, né? Então, eu estava com um tempo de retorno da Alemanha menor, todo aquilo que eu tinha aprendido tanto de playground, eu pude aplicar mais, né? E esses projetos que se aglomeram, que no fim você junta de cima, são legais. Tem um outro mais recente, agora lá perto da Rua Sócrates, que são 5 torres também totalmente separadas. Você conhece esses prédios? Não. E agora está tudo ficando pronto, assim, ainda tem um que está em execução, mas já tem 3 com gente morando. Então você vê aquele conjunto de cima, é um clube, né? Piscina, quadro tudo grande, tudo com espaço, bem... É legal, é gratificante, assim, ver que era uma área que estava alargada, eram áreas, assim, que não estavam vegetadas, eram áreas meio abandonadas na cidade e que se transformaram, que virou um lugar super legal de morar. Nesse prédio da Rua Molière, eu participei, junto com o arquiteto, desde o comecinho, da locação das torres, das piscinas e das quadras dos 5 prédios como um todo, para ter sol sempre em todas as piscinas, para as quadras, as churrasqueiras, não tem essa da churrasqueira do vizinho que se dane o prédio do lado, fumaça. Então, a locação de todos os equipamentos, né? Churrasqueira é campeão de audiência. E quadro. Então eu falo, preferência nacional é churrasquinho e futebol. E é mesmo.
Para todas as classes. Não, churrasqueira em alto padrão. Não tem, né? Aliás, o problema desses condomínios apertadésimos na praia é que, assim, teve uma vez que o cara detestava churrasco, só comia sushi. Aí o vizinho dele amava, fez uma churrasqueira, assim, gigantesca. Então o cara ia pra praia no fim de semana, cheirão de churrasco, assim. Eu acho que no fim ele deve ter vendido a casa, porque eu não ia aguentar, né? Então, esse foi um projeto que eu diria marcante. São projetos que estão ficando super bonitos. Até eu tenho algumas fotos. Esse é um projeto que podia... Tá, que ele tá mais fresco, assim. E já que estamos falando de projetos que você tenha gostado, de alguma casa que você tenha feito, que te lembra, que você tenha tido a oportunidade de se soltar, algum cliente que tenha dado essa oportunidade? As casas que eu tenho não são tão gigantescas, são casas menores. Eu não tenho nenhuma grande mansão, assim. O meu cliente não é de altíssimo padrão, ele é um bom cliente. Tem muita construtora, mas teve uma reforma que eu sinto não ter tirado a foto do antes, não era a época da digital ainda, né? Que foi uma reforma de uma casa antiga nos Jardins que, nossa, transformou a casa de um dono de uma construtora. Ficou muito legal, assim, muito bonita. Tem uma pergunta aqui. Seguinte. Os teus projetos no Rio ficam na Barra? Não? E quando eu falo, eu não sou... Até é engraçado, né? Tem Jacarepaguá, Meio, tudo assim. Eu não sou da primeira linha, né? Que só faz... E você quer saber? Eu acho ótimo, porque quem está no primeiro fica mais sujeito a ataques, né? Então, eu tô ótimo. Eu não almejo ser trilhardária, medo de sequestro. Eu tenho umas coisas que são mais tranquilas. Então, eu penso na minha aposentadoria, eu penso nos meus filhos, né? Gosto de viajar. Mas, por exemplo, eu montei o escritório, sempre foi perto de casa, por essa questão das crianças, mas eu tinha que pegar o carro. Aí, hoje eu tenho, assim, o escritório é meu apartamento é meu, é um quarteirão, eu vou a pé. Então, acho que assim, eu tenho obrigação, se eu tenho escritório, se eu escolho onde morar, onde trabalhar, tenho obrigação moral de melhorar a minha qualidade de vida, entendeu? Lógico que isso a gente aprende com a idade, né? Não fui sempre assim, era mais... Mas são coisas que... Aí acho ótimo, tá? Você fica menos no ataque, na linha de frente. Então, os meus prédios, eu tenho prédio de luxo, assim, enormes, que você olha aquele apartamento e fala, uau, né? Só para jogador de futebol, porque não tem mortal que compre isso aqui. Mas eles são projetos não tão ricos. Mas aí são os equivalentes... Não que Barra seja mas eu estou no Jacarepaguá. Mas que seria equivalente aqui, o quê? Tipo plano 100, essas coisas um pouco mais? Melhorzinho um pouco. Meia já é melhor, meia é legal. E comparando com os de São Paulo? Eu não tenho tantos projetos fora no Rio. Então eu tenho... Como você falou, eles são menos exigentes em termos de programa também, né? São, então nem diria que... Mas assim, tem uma equivalência? Por exemplo, o que você faz para esses projetos do Rio... No similar em São Paulo, os programas são semelhantes, as resoluções são semelhantes, até em termos de materiais, de vegetação não necessariamente, né? Não. É diferente, mas... Do que eu tenho no Rio, eles são mais apertados, são piores, eu diria. Mas seguindo programas semelhantes. O programa é semelhante, mas eles dão menos valor para algumas coisas. A piscina é tão tipo relevante assim, não como existe piscina de raia. A piscina, na verdade, eles têm que se refrescar. Tem que chegar em casa às 6 da tarde, tem que pular numa água gelada. Os projetos que eu tenho não tem essa preocupação de ter piscina com raia. Que, aliás, são máximas. Coberta, gente. Tem ficado bárbaras. Assim. O pessoal usa. De alto padrão. Isso que eu ia te perguntar. Usa de noite. Usa de noite. Isso aí, esses projetos, porque essas piscinas de raia, aí que eu coloco a diferença do que é a novidade, a evolução e o que é enfeite de bolo. Piscina de raia coberta é evolução.
entendeu? É uma coisa legal. Aí se você for ver, essa é uma reportagem um tempinho atrás das porcentagens dos esportes, né? Natação é 4% da população, são pouquíssimas pessoas que nadam. Mas quanto mais alta a classe social, mais nada, porque você tem mais piscina, mais oportunidade. Tem muita gente que não sabe nadar, né? Quando você vai descendo. Mas elas são relativamente recentes de estarem prontas e usadas há mais de um ano, né? Mas eu tenho uma consultora que tem só projetos de alto padrão e nesses eu acompanho fora da minha pesquisa. Preciso falar mais da pesquisa, tem umas coisas interessantes também. E aí eu tenho acompanhado, usam, porque não tem horário. Porque clube e academia fecha. Tem horário para terminar, os caras usam muito à noite. Então cedinho antes de abrir. E é climatizada, é cuidadinha, é bem legal. Geralmente abre para área externa, o solar fica do lado de fora. Para São Paulo funciona. Rio de Janeiro não precisa, né? Agora, a avaliação pós-ocupação, o que a gente fez? A gente fez no primeiro ano, aí a gente teve, e depois eu fui lendo, né? A gente teve 15% de retorno só das respostas, que a gente viu que era o índice normal das pesquisas que são enviadas pelo correio. Aí no segundo ano a gente falou, o que a gente precisa fazer para... E aí, na primeira vez a gente deixou envelope selado, era só botar no correio, então podia devolver por fax. No segundo ano, a gente deixou lá e depois voltou para buscar no envelopão. Deixava com o zelador, assim, a senhora entrega, não adianta deixar para o prédio inteiro, assim, para meia dúzia. Uma era para o zelador, arrancada a forceps na hora, né? Então ia respondendo e anotando. A outra ficava com o síndico e a outra meia dúzia pedia para ele dar, para o zelador dar para 6 pessoas que mais usavam o TR. Não adianta dar para... Tem gente que nunca desce, né, no TR. Então ele dava para as pessoas poderem avaliar. E aí depois voltava para pegar um envelopão com todas juntas, depois de um tempo ficava acompanhando. Como que entra no prédio? Porque hoje você faz um projeto, depois você não entra mais nele. Não entra mesmo, né? Então, a gente, primeiro, isso é a parte mais trabalhosa. Eu botava a minha auxiliar lá, ela entrava em contato com a construtora, pedia autorização. Teve um cliente só que falou, não quero que volte lá, não. Sei lá o que ele tinha feito, brigou com não sei quem. Né, de vários. Mas eles, bárbaro, legal. Para esses clientes que participaram da pesquisa, eu devolvi a pesquisa só para eles, nada identificado, eles amaram. Recebi um monte de cumprimentos, que foi uma das primeiras iniciativas, em 99, ninguém fazia muito isso, né? E a gente fala assim que a gente volta ao local do crime. No segundo ano, a gente falou, precisamos aumentar o índice de retorno. Aí eu falei com uma pessoa que estava executando, tinha uma certa parceria de jardim, que a gente ia sortear um vaso entre as respostas que voltassem, né? E aí tem de tudo, tem cara mal criado, tem de tudo. Impressionante. Aí a gente viu também zelador, tem de tudo, tem engenheiro, tem fotógrafo. É bem legal essa volta. É fácil você fazer o projeto, ficar na prancheta, ou no computador, faz o folder bonitinho. Outro dia eu estava numa reunião, o cara veio lá trazer o folder de um outro prédio. Ai, que lindo, é isso que eu quero de entrada. Eu falei, olha, eu moro do lado desse prédio, tá um lixo, tá um horror. Tá linda a sua imagem, né? Até brinquei com ele, que você não me contratou mesmo, né? Mas tem que voltar, tem que botar a cara para bater. A gente viu muita questão de manutenção. Hoje a dobradinha é VAP com limpa-pedra. Arrasa tudo, qualquer coisa, qualquer material. Então, na hora de especificar o material, a gente tem dados, essa pedra luminária aí de R$20 o metro quadrado não vai durar um mês. As pessoas são responsáveis pela manutenção, ninguém quer, é um custo muito alto. Então, a gente tem dados, números, né? Quer dizer, esse retorno que a sua avaliação deu na manutenção te
te deu base para o projeto. Com certeza. Na hora que eu sei que uma guarita que é bonitinha de olhar e não funciona nada, não serve para nada, só serve para desgastar a relação pós-entrega do prédio, né? E aí você manda um relatório para as construtoras? Então, eu devolvo isso. Uhum. Daí a gente faz bonitinho, grafiquinho, disquinho, preferências ou não, deixa... Mas isso eu terminei em 2001, né? Eu fiz 3 anos seguidos. A gente fez o curso de gestão da qualidade, foi super legal, foi uma terapia do escritório, porque todo mundo pode falar tudo, sabe? A gente até mudei de escritório por conta disso, para um espaço melhor, mais amplo, era super apertado. Demorava, ligava alguém, pedia para informação num projeto, demorava meia hora para achar a caixinha, alcançar do projeto. Então hoje você tá tudo, tá na caixinha ainda, mas você localiza o número, tá no Access. Então teve essa reviravolta que foi legal. Aí eu não me certifiquei depois disso, eu vou ser bem sincera, graças a Deus, porque vários escritórios que se certificaram, eu não me certifiquei por uma série de outros contratempos, né, que eu falei, não, preciso de um tempo agora, não vou entrar nessa loucura, mas a gente tem um custo muito apertado, então o custo é enxuto, né, e o custo de uma certificação para uma construtora é totalmente diluído, para um escritório não é, né, então tem uma hora que você não pode engessar. Então, a gente procurou incorporar os benefícios, mas eu não me certifiquei. Sabe, eu sei de gente que tem certificado que um dia antes do cara ir, tem que botar um computador lá na casa. Tem que tirar dali. Se o cara olha que está ali, você perde. Sabe aquelas coisas de jeitinho, né? E é uma moda brasileira, né? Isso não existe no resto do mundo. O maior número de certificações está no Brasil, porque vamos fazer certificação, tem que certificar, vai todo mundo, faz. Então é uma coisa que acho que você tem que incorporar nos devidos limites. Tem uma outra coisa do escritório que é super legal, que é um software que era o meu sonho, que já está funcionando há uns 2 anos no escritório, que é Sistema de Gerenciamento de Projeto. Foi uma menina que não é da área que desenvolveu. Eu tenho controle de custo total por hora, por fase, por pessoa de cada projeto. A hora é marcada, em vez de marcar naquela folhinha, né, marca no computador, nesse programa. Então não adianta você marcar naquelas folhinhas, quem vai somar, quem vai achar, mês tal, eu emito o relatório do que eu quero. Então, eu tenho uma apropriação, que é um gargalo que a gente tem, né? De quanto vai cobrar, essas tabelas genéricas. Uma vez eu falei, Rosa, eu não posso cobrar a mesma coisa que você, é um projeto, né? Seus anos, suas coisas, tem uma coisa. Eu acho que o custo nosso é muito real, fácil de contar, né? O quanto que você acha que você tem que ganhar, quanto você tem de escritório, de tudo. E isso é uma coisa muito difícil de apropriar que eu consegui ter, né? Que depois foi até aprimorando, então emite fatura, eu sou meio fã de informática. Eu acho que é um material, uma ferramenta que tem que ser usada como ferramenta. Então, você não vai botar uma menina para ficar fazendo soma de mais de menos, né? Deixa produzir alguma coisa. E o que pode ser feito na máquina para ganhar tempo, agilidade, tem que ser, né? Acho que é isso. Eu queria fazer mais uma pergunta. Tá ótimo. Se tiver disposição, eu queria... Porque a gente aqui na FAO, quando já participei algumas vezes de algumas aulas com o Ciro Macedo, o pessoal costuma dar aulas ensinando os alunos a pensar a vegetação tridimensionalmente, ou seja, organizar o espaço pelo uso da vegetação. Eu não sei se isso foi o modo como foi ensinado para você na sua graduação, se foi ou não, mas eu queria saber se você costuma trilhar este caminho para conceber o espaço, ou seja, como você concebe o projeto.
É tridimensional, é lógico, mas assim, a gente tem essa visão mais espacial, ou mesmo como eu estou muito em obra, isso é uma coisa que o escritório eu já tentei botar. A cada 15 dias eu quero uma duplinha em alguma obra, em alguma fase que tem um monte, né? Também é aquela... Eu tenho que obrigar a fazer isso, até a hora que eu falar, dane-se, né? Corrido sempre vai estar, tempo nunca vai ter. A gente tem que organizar. Isso eu acho que faz muita falta, essa visão de campo, para criar esse 3D. Ele não vem do papel, sabe? É de campo mesmo. Quando eu estudei em Campinas, não tinha ainda muito essa aula do Benê, sabe? Pronta. Na verdade, era uma coisa que até podia estar no ar, mas não estava tão formada, assim, tão formalizada. Não sei se eu consegui. E quando eu projeto tudo junto. Eu já sei mais ou menos o que eu pretendo, não só com a parte física, né, na parte civil, mas com a vegetação também. E aí você imagina massas e blocos vegetais, depois especifica a vegetação, mais ou menos por aí. Trilhando esse caminho. Trilhando esse caminho, é por aí mesmo. A especificação da vegetação propriamente dita, ela está mais no fim. Primeiro, eu vejo, eu sempre vou no terreiro. Né? Uma vez eu fiz uma proposta no Acre, nesse eu falei, não vou. Nem sei porque eu fiz, sabe? Aquelas, tem que mandar foto de tudo. Mas antes de fazer eu vou. Essa ida no terreno, ela me orienta demais. Às vezes assim, até eu croquiso antes. Eu nunca vou para uma reunião sem ter ido no terreno. Eu me sinto sem chão. Não consigo. Porque no terreno tem surpresas. Tem uma torre de não sei o quê, uma parede, ou uma árvore linda, maravilhosa, que não está lá no levantamento, né? Então eu me sinto sem chão se eu vou para algum lugar sem ir no terreno. Não dá. Aí a minha primeira preocupação é de zoneamento, né? O que vai estar aonde, né? Por onde que eu vou entrar, onde que está o sol, onde que está sempre o apartamento, a planta do apartamento é importantíssima, porque você não vai colocar a quadra na frente da varanda ou a churrasqueira na janela da suíte, não importa o padrão, né? São procedimentos que eu tenho sempre. É analisar o projeto como um todo, do local, começo pela distribuição do que é aonde, que já vai com uma forminha do que eu pretendo, incluindo aí o que eu vou adensar, o que eu vou abrir, o que eu não quero tampar, que aí entra a vegetação, o que eu quero mostrar, o que eu não quero, o que eu quero isolar ou não, onde eu vou pôr palmeira aparece aí, por exemplo, que são elementos que marcam mais, né? E depois vai refinando. Aí vai refinando, né? O material propriamente dito, a gente não tem tantas opções assim, tem ainda custo, então não tem esse leque maravilhoso, assim, paginação de piso, haja criatividade. Isso eu abro muito para as meninas, porque uma cabeça só para ficar mudando as paginações, aí você tem que ver o projeto daquele cliente, todos, para não repetir, sabe? Que ninguém quer. Então, esse o processo. Ele é rápido, não é demorado. Eu não trago, eu sou relativamente, acho que 15 anos vão dando. E eu não paro de croquisar, de rabiscar até olhar e falar, é isso. Então tem hora que eu tenho que largar um pouco, vou fazer outra coisa, mexer em outra coisa, durmo com ele, no dia seguinte, plim, sai. Mas eu dou aquela primeira rabiscada. Eu estou sempre com uma pastinha dentro do carro, ou junto comigo, porque, assim, eu não perco tempo. É engraçado. Você vai, tem meia hora esperando em algum lugar, nessa meia horinha... Ou então, se não está comigo, eu estou com ele na cabeça, dou uma rabiscada. Ele é o start, depois é refinar. Entendeu? Você tem ideia quantos projetos você tem? Tem, acho que uns 600 por aí. Com maior predomínio de preto. Com maior predomínio de preto,
80%. Vamos tomar café? Sim, obrigado. Muito obrigada, Agta.